Trecho do livro 300 Luas, de Lucas Bora. Capítulo 4. A Chegada. O pecado sempre esteve lá, na história da humanidade, podando possibilidades, decidindo futuros, mudando presentes. O pecado é inerente ao ser humano há milhares ou centenas de anos. A humanidade vítima de si mesma, como se a lua não mostrasse as estações. Terra Nova, 1896. Depois de uma viagem cansativa, as famílias viajantes chegaram ao grande descampado, onde havia na área central um grande carvalho centenário. Quando saíram da mata e entraram na região onde iriam acampar, todos pararam e se reuniram à frente das carroças. As crianças, os adultos e alguns cachorros presos a correntes. Antônio chamou todos os adultos para se aproximarem e começou a falar. Antes de mais nada, peço que fiquemos todos de mãos dadas para orarmos a Deus em agradecimento por nossa chegada. Alguns homens que usavam chapéu tiraram-os colocando no chão em respeito e deram as mãos uns aos outros, formando um grande círculo. Antônio deu sua mão direita à sua esposa e do seu lado esquerdo estava o Helmut. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que nos deste de chegarmos vivos até esse lugar. Te agradeço por ter nos trazido até aqui e por ter cuidado de cada detalhe durante todo o processo. A tua palavra nos diz que onde as plantas de nossos pés tocarem, o Senhor nos dará por herança. E é crendo nessa promessa que agora nos colocamos diante do Senhor. Continua conosco, Deus. Este é nosso pedido, ao que todos responderam em uníssono. Amém. Antônio tomou a palavra novamente. Eu havia pensado em darmos a esse lugar o nome de Nova Jerusalém. No entanto, gostaria de saber a opinião de vocês. Helmut começou a falar com seu forte sotaque alemão. Pelo que vi aqui, tudo é novidade. Então eu sugiro que demos o nome de Terra Nova. Antônio propôs uma votação e a maioria escolheu Terra Nova. E o nome Terra Nova foi oficializado. Antônio tomou a palavra novamente. Meus irmãos, vamos montar a lona que está na minha carroça bem ao alto daquele carvalho. Ao lado daquele carvalho. E eu consegui ela com um circo que passou por Curitiba ano passado e guardei pensando em nossa viagem, já que ela é grande o suficiente. Montamos a lona hoje, as comidas que podem estragar e as coisas mais importantes colocamos debaixo. Até começarmos a levantar as casas. Sugiro que todos durmamos debaixo da lona também, pode ser? Ao que todos concordaram e prontamente se dirigiram até a parte central do descampado, que também era o ponto mais alto do descampado sob as montanhas, e começaram a levantar a lona de circo. Alguns homens pegaram foices e machados e foram cortar madeiras para usar como base para manter a lona no ar. Trouxeram caules suficientes para a lona e alguns galhos secos para que as mulheres fizessem fogo para cozinhar alguma comida antes de anoitecer, e também para que animais não se aproximassem do acampamento durante a noite. Todos passaram a primeira noite debaixo da lona, cada um junto com seus familiares e alguns homens revezando fazendo guarda até anoitecer. Começaram a despertar às 5 horas da manhã para tentarem, em uma corrida contra o tempo, colocar as coisas em ordem. Alguns homens saíram para estudar o terreno e saber como deveriam proceder para a melhor instalação dos novos moradores. Após uma manhã de descobertas, depois de comerem, todos se reuniram debaixo do grande carvalho para acertarem detalhes sobre o assentamento de todos e fizeram como segue. Como são 5 famílias, dividiram o terreno até o riacho em 5 pedaços. Pelo que foi calculado de manhã, deu mais ou menos 2 alqueires para cada família. Além do espaço da montanha, onde todos poderiam, de comum acordo, se beneficiar apenas do que fosse necessário para o bem-estar das pessoas, sem depredar o meio ambiente. Logo após a divisão da terra, no dia seguinte, todos começaram a construir suas casas. A maioria de madeira e barro, exceto Cláudio, que construiu uma pequena casa em madeira, e logo em seguida começou, junto com seus 2 empregados, a construção de uma casa com paredes de pedras, como seus antepassados italianos faziam no país natal, com pedras retiradas das montanhas ou das margens do rio,
ao mesmo tempo que plantava as mudas das uvas que trouxera de Curitiba, na intenção da vinicultura, também seguindo o exemplo de seus antepassados. Domingo de manhã, todas as pessoas da vila estavam reunidas debaixo da lona para a realização do culto em gratidão a Deus por todos estarem assentados. A maioria com sua casa terminada e alguns mais detalhistas ainda em construção. Quando todos já estavam em condições de iniciar as plantações, sob a orientação de Antônio José, foi realizado um culto em que ele trouxe uma breve palavra sobre tomar posse da terra prometida, tendo comparado a descida deles pela serra à caminhada dos israelitas pelo deserto. Muitos ficaram admirados com a facilidade que Antônio tinha de lidar com a palavra de Deus e esclarecer dúvidas que algumas das pessoas sequer sabiam que tinham. Ao final do culto, Antônio propôs um período de 21 dias de jejum e oração para que Deus os guiasse nos próximos passos e pediu para que todos aguardassem para uma reunião. Quando acabou o culto, todos permaneceram sentados aguardando, até que Antônio José chegou e deu início à reunião. Meus queridos, estamos indo para o segundo mês que nos instalamos em Terra Nova. O inverno já está acabando e podemos pensar em iniciar as plantações. O que vocês acham? Concordo plenamente, disse Helmut. E todos concordaram. Muito bem, então a partir de amanhã todos devem começar a arar suas terras para que plantemos as sementes trazidas da viagem. Dentro de poucos dias, algumas hortaliças já poderão ser colhidas e as plantas mais demoradas certamente estarão plantadas para que dentro de poucos meses possamos colher o melhor dessa terra. Antes de saírem, Cláudio Augustus pediu a palavra. Todos ficaram em silêncio, enquanto ele se dirigiu ao púlpito feito de tábuas brutas. Após parar na frente para as pessoas que continuavam sentadas, Cláudio começou a falar com sotaque italiano. Meus irmãos, antes de voltarmos para casa, quero fazer uma revelação importante. Chamo minha linda esposa Teresa à frente. A esposa levantou e dirigiu-se à frente. E realmente era linda, loira, mais ou menos 1,70 m, olhos azuis, corpo bem desenhado, sendo mostrado pelo vestido justo e com um lenço na cabeça. Quando ela chegou à frente, ele continuou falando. Meus queridos, comunico à igreja de Terra Nova que minha esposa está grávida. E a primeira criança a nascer em Terra Nova está chegando. Após Antônio José ter imposto a mão e feito uma oração pelo casal ajoelhado na frente das pessoas, todos parabenizaram o casal e cada um partiu para sua casa para passarem o resto do domingo e se prepararem para a semana de trabalho. Aquela semana foi de muita lição para todos os moradores de Terra Nova. Antônio José passou na casa de cada morador, os convocando para o culto na tenda do domingo de manhã, pois, segundo ele, havia uma revelação que precisava ser compartilhada com todos. No domingo, poucos minutos antes do culto, todos os residentes estavam presentes. A tenda estava organizada com seus bancos de madeira, com flores tiradas da mata e colocadas em vasos de barro à frente do púlpito.